Viemos aqui para adorar o Rei, amém? Você é a resposta. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você é a resposta de Deus, amém? Nós somos a resposta de Deus para esse tempo, para esta geração. Nós estamos aqui há tantas semanas falando sobre isso, porque Deus quer que você seja a resposta dele para esta geração, amém? Que você não duvide disso, que você não recue, que você não desista de ser a resposta de Deus para esta geração, amém? Você é a resposta de Deus dentro da sua casa, você é a resposta de Deus na sua família. Sabe, lá no seu trabalho, onde há confusão, onde há perturbação, onde às vezes o inimigo está agindo de várias formas, você é a resposta de Deus. Você precisa acreditar nisso. Não porque isso é a força da mente, mas porque isso é uma grande verdade de Deus para nós, amém? E por muito tempo, as pessoas muitas vezes andam escondidas, achando que Deus tem uma resposta para elas, quando Deus já respondeu o que precisa ser respondido, e Ele fez de nós uma resposta para esse tempo, amém? Glória a Deus. Nós vamos orar. Eu só quero dar um último recado que o Moisés esqueceu de dar aqui. Tem uma pessoa no hospital, ela chama Ascência Matos, é a mãe da nossa irmã Vilma aqui da igreja, e ela está precisando de doador de sangue, lá na Beneficência Portuguesa, um doador, então, né, um valente aí, um que quer ser a resposta de Deus amanhã, colocar seu braço lá e abençoar essa vida que está precisando, lá na Beneficência Portuguesa, amém, igreja? Podemos ter mais, porque o banco de sangue da nossa cidade precisa de doadores, amém? Feche os seus olhos, eu quero orar. Pai, eu quero colocar esse momento na tua presença. Nós estamos aqui, Pai, porque nós te amamos, porque Tu és, Senhor, o Senhor foi a resposta para nós, Pai, e agora nós queremos aprender a ser a resposta, Pai, neste tempo, como o Senhor tem nos chamado. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor esteja envolvendo cada filho Teu em amor, cada filho Teu em graça, Pai. Eu oro para que os Teus anjos estejam acampados agora neste lugar, Pai, acampados ao redor da vida dos Seus filhos, Pai. Senhor, acampados nesta porta, guardando anjos guardiões, ó Pai, em nome de Jesus, anjos ministradores de cura. Eu oro para que venham nesta noite trazer cura, se há pessoas que estão enfermas neste lugar, Pai. Eu quero orar para que o Senhor venha trazer cura sobre eles, Pai, cura no físico, cura na alma, cura no espírito, Pai, para que esta noite, Senhor, eles não saiam daqui como entraram, mas que eles saiam diferentes, que eles saiam daqui cheios da Tua presença, que eles saiam daqui renovados pelo Senhor, Pai, porque Tu és o Deus que cura, Tu és o médico dos médicos, Pai, Tu és aquele que vem sobre as nossas vidas, Pai, e nos toca de uma forma diferente, Pai, e que nós sentimos o Teu toque, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco essas vidas no Teu altar, Pai, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém da igreja? Amém, glória a Deus. Nós estamos nessa série de ministrações, dizendo que nós somos a resposta de Deus. Deixa eu colocar em ordem minhas folhas aqui. Eu acho que eu esqueci uma lá em casa, mas não tem problema, porque está tudo aqui na cabeça e no coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 1 Reis capítulo 18, amados, aleluias. Quem achou aí? 1 Reis, capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 19. Agora, pois, manda
ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vamos ler comigo, igreja. Diga: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando? Diga de novo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e dos profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do Senhor vosso Deus, e eu invocarei o nome do nosso Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, perdi aqui, é o que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai-o, o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus e não metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. E meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Porém, pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em alta voz, se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles até a oferta de manjar se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego ao redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu os novilhos em pedaços, pô-los sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei a segunda vez. E fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizesse retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: ó, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias:
lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Essa passagem exalta o poder de Deus, amém? Esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o nosso Deus que responde com fogo, amém? Esse é o nosso Deus que quando nós clamamos, Ele responde com fogo. Ele não se cala diante daquele que clama por Ele. E a ministração dessa noite é sobre ousadia. Não sei se tem aí, vocês colocaram aí a arte, não? Coragem para realizar o extraordinário. A semana passada foi ousadia para ser a boca de Deus. E hoje é coragem para realizar o extraordinário. E eu marquei assim, ó, a ousadia tem a ver com as nossas palavras, mas a coragem tem a ver com as nossas atitudes. Amém? E aqui a gente vai ver a atitude de Elias. A ação, Elias agindo. Câmera, ação. Como será que nós agimos? Quando nós estamos diante das nossas adversidades, diante do inimigo que se coloca diante de nós, diante dos desafios, será que nós estamos cheios desta coragem, desta ousadia que nós precisamos, desta coragem para realizar o extraordinário? Porque sabe, se nós queremos ser resposta de Deus para essa geração, nós precisamos ser corajosos. E quando eu penso em coragem, a primeira coisa que me vem na cabeça é um versículo que está lá em Apocalipse, que fala assim, que de fora do lugar onde o Senhor vai nos levar, quando Ele nos levar com Ele, a palavra diz que vai ficar os medrosos. Que os medrosos, aqueles que têm medo, eles vão ficar para fora. Eles não vão herdar, eles não vão entrar neste lugar que Deus tem preparado para nós. E o que eu penso sobre isso hoje, esse versículo ele vem muitas vezes na minha cabeça, é que o medo, ele impede que a gente chegue exatamente onde Deus nos planejou para chegar. Não é que você vai chegar diante de Deus e Deus vai falar assim, você é medroso, você vai ficar. Não, é porque as tuas atitudes na terra já vão ser de medo. E o medo vai te fazer recuar. O medo vai te fazer andar para trás. Vai te impedir de você herdar, de você viver a plenitude do que Deus tem para você. Então por isso nessa noite, essa palavra é para os corajosos. Pergunta para o seu irmão, e aí irmão, você é um corajoso? Pergunta aí. Tem gente que já tem fama de medroso, não é? Não é assim? Apareceu um barulho no quintal, tem gente que já... Eu lembro quando eu era criança. A gente eu morava numa casa de madeira e a gente era bem fácil ouvir um outro. E a gente dizia assim, pai. Só falava assim, pai. E ele lá do quarto falava, E eu falava, eu estou ouvindo um barulho no quintal. Sabe o que ele fazia? Abria aquela janela de madeira, pulava para o lado de fora do quintal. De short, de dormir, para ver o que tinha no quintal. Jamais que eu faria uma coisa dessa, né? Mas era assim que ele fazia. Porque o meu pai era militar, então ele foi treinado para aprender a ser corajoso. E sabe, Deus quer nos ensinar a sermos corajosos, amém? Chacoalha teu irmão e fala, Deus quer te treinar, irmão, para você ser corajoso. O mais medroso pode ser corajoso. E nós precisamos aprender a ser pessoas de coragem. E sabe, no reino de Deus, as atitudes que nós vamos ter que tomar no reino de Deus, precisa ser atitude de gente corajosa. Não é verdade? Para ter fé, para encarar certas situações, não precisa de coragem. Às vezes é mais fácil o caminho de pegar e entrar no nosso quarto, deitar na cama e ficar lá, lambendo as nossas feridas, falando que a gente é a mais miserável das pessoas, que Deus não nos ama, mas Deus não quer isso para nós. Deus nos levantou para um projeto que é para os corajosos,
Por isso que ele diz que aqueles que medrosos, eles não vão conquistar esse lugar, eles nem vão chegar lá. Por isso que o projeto de Deus são para os corajosos. E a gente vê Elias aqui, um único homem. Do outro lado, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas do poste ídolo que comiam na mesa de Jezabel. Dentro da casa do rei, porque comiam na mesa de Jezabel, tinham mais 400 profetas, todos contrários à palavra de Deus, todos dando relatos contrários à palavra de Deus, cada um adorando, levantando um Deus. E Deus leva Elias de volta. A semana passada a gente já falou que ele teve que ter ousadia para voltar, né? Porque a ousadia, ela é um sentimento que move você. Porque Deus deu uma palavra para ele. Elias, você volta lá e diz que vai vir chuva, que o tempo da seca acabou. E Elias volta debaixo dessa palavra, cheio do quê? De ousadia. Mas sabe, às vezes a gente tem ousadia para chegar até um lugar. Aí a gente chega ali e a situação está lá mesmo, porque a ousadia, ela é aquilo que a gente imagina antes de chegar, né? Não, mas eu vou lá e eu vou, nossa, você já viu gente assim, que conta a história, não, eu vou chegar lá, mas eu vou falar, mas eu vou fazer, mas vai ser assim, mas vai ser assado. Aí você fica só, né? Aí o camarada chega, né? Aparece diante, esses dias eu estava assistindo na televisão, o pastor Júnior gosta de assistir aquelas pegadinhas, sabe? Que fica dando susto nos outros. Então o cara estava com a luva de boxe assim, né? E ele só estava bem magrinho. Aí passava aqueles caras meio fortinhos e falava, e aí, vai encarar? Vai encarar? Vai encarar? Porque hoje eu quero brigar com alguém. E ele ficava assim com a luva de boxe. E o cara pegava e falava assim, não, você está me errando? Você quer? Claro, ó, não mexe comigo, eu vou quebrar você no meio. Não, você não tem coragem? Você tem coragem? Estou aqui, ó, nós estamos aqui treinando. Mas ele falava meio assim. Aí o cara pegava e falava, tá, não, eu vou. Ele jogava a luva de boxe, o cara botava a luva, vinha um cara desse tamanho, né? Do tamanho do Diego, que subiu aqui, mas mais largo ainda. Mas o cara desaparecia. Ele saía correndo assim, ó, tropeçando, né, subindo pelas moitas, não sobrava um para querer encarar aquele cara. E às vezes a gente é assim, amados. A gente subestima o nosso adversário, a gente acha que ele é fraquinho, a gente chega até aqui. De repente, quando ele se apresenta diante de nós, nós corremos. Mas não é isso que Deus quer de nós. A coragem é aquela que vai te fazer permanecer naquele lugar. Mesmo quando o inimigo se apresentar, mesmo quando a adversidade se apresentar, a coragem para ser a resposta de Deus, para realizar o extraordinário. Pensa comigo o que Elias realizou aqui. Precisava de algo grande de Deus, para que aquele povo pudesse entender, como eles disseram, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Sabe, Deus quer colocar esta coragem dentro do teu coração, para que você possa manifestar o Senhor, e as pessoas possam dizer, só o Senhor é Deus. Que a tua atitude de coragem, ela manifeste Deus, para que as pessoas olhem para a sua atitude e digam, aquela pessoa serve o Deus vivo e poderoso. Só aquele Deus é o Deus vivo e poderoso. Nós não podemos mais viver nos escondendo. Vocês se lembram quando Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos brilhar. E são os corajosos que vão brilhar Jesus nessa terra. Então, nós precisamos seguir esse caminho. E a primeira coisa que levou Elias nesse lugar, aonde ele pôde enfrentar aqueles profetas, aonde ele pôde ser ali e realizar o extraordinário de Deus, foi a obediência. Nós já falamos sobre obediência aqui. Fala para o teu irmão, obediência, irmão, vai te levar num lugar de coragem, amém? A obediência vai te levar num lugar de coragem. Porque se nós não temos essa obediência de Deus, nós não chegamos nesse lugar. A obediência levou Elias até o rei. A ousadia fez com que Elias confrontasse o rei. Mas a coragem ali no Monte Carmelo manifestou o extraordinário de Deus. Sabe, vai ter dias na nossa vida
que nós vamos enfrentar o Monte Carmelo. Cutuca o teu irmão e fala: você já enfrentou o Monte Carmelo aí? Vai ter dias assim, não vai, amados? Aonde todo mundo é contrário, onde o parecer das pessoas são todas contrárias. Eu me lembro quando eu e o pastor Júnior nós nos convertemos, a gente ia no culto, a gente saía com gás. Nossa, aí a gente ia para o sítio, todo mundo ia, a família dele, chegava lá, tinha uns 30, sentava na sala, aquela turma enorme, 25, 30 pessoas. Aí um pedia uma oração, a gente orava, porque a gente estava cheio de coragem. Aí eles pegavam e começavam a bombardear a gente, encher a gente de perguntar da Bíblia, isso, aquilo, não sei o quê. Tinha coisa que a gente não sabia nem responder, porque a gente era tão novo na fé que a gente nem conhecia. Mas a gente estava lá, disposto a isso. São os montes Carmelos da nossa vida. São lugares aonde a nossa fé vai ser provada, aonde Deus vai poder se manifestar através da sua vida, e você vai poder mostrar para as pessoas quem é o nosso Deus. E vocês se lembram do que Elias disse aqui? Se o Senhor é Deus, seguiu. Nós estamos diante de um desafio. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. O nosso Deus é o único que responde com fogo, meu amado. Por isso Ele precisa da minha boca, da sua boca, da manifestação de coragem que está em nós. Porque se nós formos ousados, o nosso Deus vai responder com fogo. Ele vai ter resposta para aquelas pessoas. E essa resposta vai vir através de nós. Amém? Aleluias. Quanto mais obedecemos a Deus, mais longe o Senhor nos levará, porque a obediência gera as revelações para os passos seguintes. Amém? A obediência gera revelação. Quando Elias sai de lá onde ele estava, e o Senhor fala para ele: agora você volta lá na tua terra. Elias estava escondido. E Elias obedeceu. Deus foi dando os outros passos para ele. Então a primeira coisa, para você realizar o extraordinário, que vai gerar em você esta coragem que você precisa, se chama obediência. Sabe, às vezes nós somos pessoas até medrosas em algumas áreas, mas quando nós escolhemos obedecer o Senhor, aquela obediência vai gerando em nós a ousadia e a coragem, e Deus vai dando a nós os passos para tudo que nós precisamos. O próximo passo quem vai dar para mim, Pai? É o Senhor. Quantas vezes nós entramos numa situação dizendo assim: Senhor, eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu creio no Senhor. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Eu já passei. Senhor, eu vou sob a tua palavra. Senhor, eu vou dar um passo como Pedro, né? Ali, quando o Senhor fala para ele: Pedro, vamos voltar a pescar. Pedro fala: Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas não teve nenhum peixe. Mas se o Senhor está mandando pescar de novo, sob a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Sabe, se nós cremos que o nosso Deus age através de nós e habita em nós, nós precisamos nos mover em obediência. E a obediência vai trazendo experiência, e a experiência vai trazendo para nós essa ousadia, e a ousadia vai trazer para nós tudo que nós precisamos para realizarmos o extraordinário de Deus. Amém? Então tem algumas coisas que eu marquei aqui, para que você possa receber dessa coragem de Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 1. Esse texto é muito conhecido. Quando o Senhor está falando, o título diz assim: Deus fala a Josué e o anima. E ele diz assim a partir do versículo 6: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Coragem, ó. O tempo todo Deus está falando de coragem. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? A primeira coisa que eu quero que você creia nesta noite é que Deus tem o melhor para a tua vida. Para que você seja alguém de coragem, você precisa ser alguém de fé. Amém? Se nós não crermos, se nós não agirmos segundo a nossa fé, nós nunca vamos alcançar a coragem que Deus colocou e já deu para nós. Porque a palavra diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas espírito de coragem e ousadia. Mas muitas vezes nós não temos visto isso se manifestar em nós. E o primeiro passo para você ser essa pessoa cheia de coragem é você entender, crer que Deus tem o melhor para a tua vida, que a palavra dele tem o melhor para você, que quando ele escreveu as leis, os preceitos, tudo que ele colocou aqui foi o melhor para nós. Ele não disse: eu vou dizer para o meu povo, não faça isso, faça aquilo, porque eu estou brincando com eles. Não, é porque Deus queria nos proteger. As medidas de Deus para nós, elas são protetivas. Você quer ver um exemplo disso? Os judeus, deixa eu me lembrar agora. Agora me esqueci o nome. Quando eles nascem, eles fazem aquela cirurgia de... cortam o prepúcio, mas tem outro nome. Circuncisão, oh meu Deus. Eles fazem uma circuncisão, e isso é um costume deles até hoje. Tá. Quando foi instituído isso? Antes do deserto. Antes deles andarem todo aquele tempo no deserto. Lá no deserto não tinha banho, não tinha lugar limpo, não tinha água. Os homens não adoeciam, não levavam doença para suas mulheres. Até hoje, as mulheres judias têm o menor índice de câncer de colo do útero do mundo, por causa do que Deus instituiu para eles. Você entende que o que Deus coloca não é simplesmente porque Ele decide, é porque Ele conhece o nosso amanhã, Ele sabe da nossa vida. Então aqui o Senhor começa dizendo para Josué assim: ser forte e corajoso, Josué, porque você fará esse povo herdar a terra. Tão somente ser forte e corajoso. E Ele não diz assim: tenha coragem para enfrentar os gigantes, tenha coragem, Josué, para andar nessa terra. Não, seja corajoso para me obedecer. Sabe, obedecer o Senhor, guardar as suas leis, os seus preceitos, é para gente corajosa, é para gente forte e corajosa, é para gente que acredita que esse caminho é o único caminho, que é o caminho que vai nos levar para junto do Senhor, que é o caminho que vai nos trazer vida e vida em abundância. Então quando nós entendemos isso, nós empenhamos a nossa vida nisso, e nós somos fortes e corajosos para obedecer a palavra do Senhor. Para poder avançar em coragem, você precisa crer que Deus tem o melhor para a sua vida. Como diz aqui: eu vou fazer este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar lá para os seus pais. Josué, seja forte, porque eu já prometi algo para vocês, e eu não vou voltar atrás, mas vocês não podem voltar atrás. Seja forte e corajoso, porque esta terra é de vocês. Tem outros versículos que o Senhor fala sobre isso para nós. Jeremias diz assim, 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar danos, de dar a vocês uma esperança e um futuro. Quantos querem um futuro abençoado aí? Levanta a mão. O Senhor já escreveu isso para nós. Nós tão somente
precisamos ser corajosos para andar debaixo dessa lei, como a palavra do Senhor diz. Ele diz assim no versículo 8: tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O propósito de Deus para nós é que nós andemos nessa terra sendo pessoas bem-sucedidas. Não que você fique dormindo no domingo lá, nossa, amanhã tem conta para pagar, não tenho dinheiro, não sei de onde vai vir. Não, meu irmão, é que você seja uma bênção nessa terra, em todas as áreas, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, que a tua casa vá bem, que o teu trabalho tudo vá bem, que você possa entrar no mercado e comprar aquilo que a tua casa necessita, que você possa vestir aquilo que a tua família necessita, que a provisão venha sobre a tua casa, que você tenha um trabalho digno, que você possa ser um homem honrado, uma mulher honrada. Esse é o propósito de Deus para nós nessa terra. E é por isso que nós estamos aqui, porque esse propósito é cumprido quando nós entendemos que nós precisamos de força e coragem para obedecer. Amém? Às vezes a gente diz assim: não, pastor, eu estou precisando de força porque tem um camarada aí que eu estou precisando quebrar ele no meio. Você não sabe o que ele está fazendo. Eu quero dizer uma coisa para você: seja forte e corajoso para obedecer o Senhor. Muitas vezes a vontade nossa é de quebrar alguém no meio, e o Espírito Santo fala assim: perdoa. Seja forte e perdoa, porque perdoar é para os fortes, não é para outros, senão para os fortes. E a gente perdoa, sabe o que Deus faz? Deus dá uma reviravolta naquela situação. Deus nos abençoa de uma forma tão grande. A gente começa a receber uma paz tão grande, que você vai se surpreender com o que Deus vai fazer, meu irmão. A palavra de Deus, ela é fiel. Quando você aplica ela na tua vida, ela vai frutificar. Não tem jeito de você lançar uma semente e aquela semente não frutificar na tua vida. Se você lança uma semente de obediência, ela vai frutificar na tua vida. Então, quando eu falo de coragem para realizar o extraordinário, é porque Elias andou dentro dessa obediência da palavra de Deus. E eu quero te desafiar nessa noite a você andar dentro da palavra, não fora, não às margens. Não deixe essa palavra esquecida na tua vida. Não seja ouvinte, não praticante. Ouça a palavra e pratica. Às vezes é difícil. Às vezes nós vamos ter que dar um passo. Às vezes o nosso estilo de vida nos leva para o pecado, nos leva para andar em tantas coisas erradas. E são os corajosos que vão deixar isso. É para os corajosos viver Jesus na sua vida. Deixar o pecado não é para os fracos, são para os fortes. São para aqueles que entendem que não querem mais aquele estilo de vida, que não querem mais viver dividido, que não querem mais chegar aqui na igreja e ter que abaixar a cabeça e falar: meu Deus, eu estou sentindo vergonha do Senhor. Deus usou o pastor Júnior hoje para trazer uma palavra aqui, que aquele fariseu batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. O publicano, né? Eu sempre confundo. E ele saiu justificado porque ele clamou. Meu irmão, a obediência vai te levar para um lugar de coragem. Eu me lembro, lá na minha escola, uma vez, que a servente que trabalhava lá, ela ficou endemoniada. As crianças começaram a entrar para a aula, e de repente ela estava lavando louça na cozinha, porque era uma casa pequena, era uma escola pequena, e eu vi que as crianças estavam chegando, e ela começou a tremer muito, lavando a louça na cozinha. E eu disse: o que você tem? Você está passando mal? Quando eu falei: você está passando mal, a voz dela engrossou, e ela já caiu no chão da cozinha, com a voz grossa. Eu vi que as crianças estavam entrando, eu juntei ela daquele jeito e levei para dentro de um quarto da casa, que era uma sala das crianças. E aí eu fui chamar minha diretora, porque ela era crente há anos. E eu fazia meses que eu tinha me convertido. E eu disse: vai lá chamar ela, diga para ela vir aqui, porque olha que as crianças estão chegando e nós precisamos resolver essa situação, olha aqui, né? E fiquei ali dentro daquela sala orando, não sabendo, a pessoa se torcia, contorcia que nem cobra, e falando grosso. E quando a diretora chegou, ela disse assim para mim: eu vou ficar aqui da porta, ora você, aí eu fico aqui, eu estou com uns probleminha para resolver, meu irmão. Obedeça a Deus.
Não deixe as coisas para trás. Eu tenho umas coisas para resolver, não dá para mim aí não. Ora você que eu vou ficar da porta intercedendo. A mulher fechou a porta, botou só a mão pro lado de dentro assim, ó. E ficou eu, a cobra e o Senhor. E eu orei, falei, Senhor, não sei direito o que fazer, mas o Senhor é comigo, me ajuda, Pai. Já fiz logo uma oração, Senhor, perdoa os meus pecados. Vai que eu tenho alguma coisa que eu fiz errada também. Já fiz uma oração pedindo perdão dos pecados, botei a mão naquela mulher e comecei a repreender o demônio que estava nela. E ela foi liberta. Amém, amados? Nós precisamos dessa ousadia. Tem gente aqui que tem medo. Tem medo até de falar diabo, fala quiabo, para não falar diabo. Olha o quiabo. Porque o camarada está tão em cima do muro, que vai que pega nele. Meu irmão Elias não estava com medo de nada. Tinha 450 profetas e mais os 400 de Jezabel. E ele falou, manda tudo para o peito, que eu vou chutar para o gol. É isso que nós temos que fazer, amados. A ousadia de Deus está em nós. Não precisa ter 20 anos de igreja. Não precisa conhecer a Bíblia inteira. Precisa ser servo de Deus e obedecer ao Senhor. Amém? Creia que o Senhor está com você e que Ele tem o melhor para a sua vida. Essa é a primeira coisa que você precisa crer para que você seja uma pessoa de coragem. Tem outro versículo de Romanos que diz assim, Romanos 12:2, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se. Fala para o teu irmão, irmão, se transforma. Pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Fala para o teu irmão, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Posso ouvir um amém da igreja? A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Ai, pastora, mas é difícil. E é mesmo, amados. Mas ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E se você se colocar debaixo dela, ela vai te abençoar. Você vai ser bem sucedido. Pode vir 400, pode vir 500, pode vir 1000, pode vir o inferno inteiro contra você. O Senhor é contigo, meu amado. Você tem a marca dele. O inimigo te reconhece e ele treme. Vou contar mais um exemplo aqui. Tinha um irmão que vinha nessa igreja e ele às vezes ficava possesso. E aí ele teve uma crise de esquizofrenia. E às vezes a gente acha que a esquizofrenia ela é só uma doença, mas tem muito de espiritual nisso. E ele então ficava só na casa dele, e eu e o pastor Júnior, nós íamos lá sempre orar. E naquele dia a gente saiu de casa para ir para lá, e no caminho a gente sempre ia orando. Senhor, nos abençoa, né? Nos cobre com teu sangue, vai à nossa frente, que essa pessoa seja, né, liberta, curada. A gente ia orando. Quando nós chegamos lá, a mãe dele falou assim para nós, ele está embaixo da cama. A nossa casa era perto da casa dele. Faz 10 minutos que ele levantou correndo e disse assim, eles vêm vindo, eu vou me esconder. Entende, meu irmão? A autoridade de Deus está sobre você. Creia, creia, creia de todo o teu coração. Mesmo que você está só, você e Deus é maioria absoluta. Olha aí o exemplo de Elias para nós. Por que nós vamos ter medo de alguma coisa? Coragem, amém? Você precisa crer que cada passo de coragem que você dá, ele te leva mais perto da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Cada passo de coragem que você dá, você chega mais perto da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, eu vou falar de alguns homens aqui. Vocês se lembram de Abraão? Deus falou o que para Abraão? Abraão estava sossegado na terra dele, com a vaquinha, com o gadinho, com a mulher, com a família, com toda a parentela, né? E tem gente que diz, por isso que Abraão saiu de lá, porque Deus mandou ele sair de lá antes que ele morresse no meio dos parentes. Não é verdade, não. Deus falou, Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Fala para o teu irmão, isso é homem de coragem. Sabe o que Abraão fez? Juntou sua família e foi.
Quanto você tem de coragem, meu irmão? Quando nós sabemos que Deus tem o melhor para nós, o Senhor fala e a gente obedece. Nós vamos caminhando, dando passos e cada vez mais perto da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês se lembram de Moisés? Mata um homem lá no Egito, foge, encontra uma família, casa, está sossegado. Lá em Êxodo, acho que é capítulo 3, se eu não me engano. Com a sua família, cuidando lá, o Senhor aparece para ele. Moisés, eu não te chamei para isso. Moisés, você vai voltar para o Egito, Moisés, você vai enfrentar o faraó. O faraó era o maior homem que existia naquela época. Não existia nenhuma autoridade no mundo acima de faraó. E o Senhor diz para Moisés: sai da sua zona de conforto, volta para o Egito, encara o faraó. Mas Senhor, eu vou dizer o que para o faraó? Eu sou homem, nem sei falar direito. E olha, você vai lá e você vai tirar o meu povo, você vai levar meu povo para a terra prometida. Meu irmão, Deus tem algo para fazer com a tua vida, poderosa, algo poderoso. Mas muitas vezes o medo, a incredulidade tem nos impedido. Por isso a coragem é algo tão importante. Tem gente que é tão corajoso para fazer coisa ruim, mas para fazer coisa boa, esquece de ser corajoso. A palavra diz que Moisés vai e o Senhor vai com ele. E nós sabemos os sinais que Deus faz através de Moisés. Vocês se lembram de Gideão? Malhando trigo dentro do buraco, com medo dos midianitas. O resto do povo estava onde? Tudo nas cavernas escondidos, porque eles já estavam sendo tão saqueados pelos midianitas, que diz que eles desciam que nem gafanhoto, roubava tudo que eles plantavam. Gideão malhando trigo no buraco. O anjo do Senhor aparece e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Homem valente. Essa valentia vem do Senhor, amado. O Senhor é contigo, homem valente. Quando nós andamos na direção do Senhor, o Senhor vem conosco. E nós conhecemos a história de Gideão. Ai, eu sou menor, eu sou mais pobre, eu isso, eu aquilo. E o Senhor trabalhando. Sabe quando? Estude Gideão. O Senhor vai trabalhando a coragem de Gideão. Gideão, você é, mas eu não me sinto. Mas você é, Gideão. Mas então eu vou pedir uma prova. Então pede, Gideão. Deus dá. Ai, mas eu ainda estou inseguro. Vou te dar mais uma, Gideão. Gideão, você é o cara, Gideão. Ai, mas eu não me sinto, Deus. Mas eu estou dizendo que você é. Então eu vou pedir mais uma prova. Pede mais uma, Gideão. E cada prova que ele pedia, ele ia confiando no Senhor. Ele ia entendendo o que Deus queria com a vida dele. Ei, meu irmão, faça a prova do Senhor. Vá buscar o Senhor. Você vai ver como Deus é Deus sobre a sua vida. Deus é poderoso. Coragem para avançar. Ó, lá em Mateus diz assim, capítulo 6, 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Você não precisa ficar se preocupando. Somente vá na direção do Senhor. Elias não ficou pensando, como vai ser? Eu vou chegar lá, eu vou perder minha cabeça, eu não vou conseguir nem dar notícia. Não, Elias obedeceu. Obedeça ao Senhor. A outra coisa que eu quero falar, a primeira é que você precisa crer. A outra coisa que é muito importante, vença o medo. Fala para o seu irmão, vença o medo, irmão. Vença o medo, vença o medo. O versículo 9 que nós lemos de Josué diz: esta é minha ordem, seja forte e corajoso. Você já se sentiu em completa minoria? Já temeu diante de um diagnóstico, de um resultado financeiro, de uma notícia triste? Quem já não passou por isso? Já se sentiu pressionado por uma situação? Já teve que tomar uma decisão correta diante de Deus, ainda que tivesse a desaprovação das pessoas? Isso é para os fortes. Qual é seu medo? Quero fazer uma pergunta. Qual é seu medo? Pastor, eu tenho medo de fracassar. Tenho medo de tentar e fracassar. Tenho medo de ficar sozinho. Para os solteirões de plantão aí, ó, Deus sempre prepara alguém se você orar, viu? Não precisa ter medo de ficar sozinho, não. Tenho medo de falhar e não conseguir completar tudo. Quantos medos nos rodeiam?
Tenho medo de ficar... Vocês lembram de Jó? Quando ele perde tudo, ele diz assim: o mal que eu temia me sobreveio. Jó tinha tanto medo, que aquilo veio sobre a vida dele. Deus tem grandes e preciosas promessas para as nossas vidas, mas faz parte do pacote a conquista. Amém, amados? Conquistar é para os corajosos. Conquistar não é para os medrosos. Os medrosos vão esperar cair do céu. Mas se Deus diz que Ele já nos deu e que nós precisamos caminhar naquela direção, então nós precisamos fazer algo. Vocês se lembram de Moisés? Moisés, tem uma terra que eu ainda vou te mostrar. Moisés fez o quê? Sai, vai caminhando, vai em obediência. A palavra diz que ele andou como peregrino e forasteiro nessa terra, aguardando uma pátria celestial. A coragem de Moisés, ele chega diante daquele Egito, daquela potência, mas ele sabe quem o enviou. Ele sabe quem o enviou. A gente vê o povo no deserto, 40 anos peregrinando pelo deserto, por causa do quê? E o quê? Medo. Qual foi o pecado daquele povo? Medo. Quando chega o relato da terra, eles chegam com as frutas, eles chegam com o melhor da terra prometida e diz: verdadeiramente essa terra mana leite e mel. Mas aí chega um outro povo: mas os moradores daquela terra são como gigantes, nós somos como gafanhotos, eles vão nos comer vivos, se nós entrarmos lá nós vamos morrer. Então o povo faz o quê? Se enche de medo e começa a chorar, murmurar, reclamar: nós queremos voltar, olha onde você trouxe a gente, Moisés. E por causa disso, eles não entram na terra. Meu irmão, não deixe o medo te impedir de chegar onde Deus quer te levar. Se Ele está falando que tem uma terra, que tem uma herança, que tem uma vida melhor para você, creia. Se a palavra dele diz que se você fizer algo, você vai receber algo a partir daquilo que você fizer, creia. Tão somente creia, porque o Senhor vai agir desta forma. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Tem muitas pessoas que não conseguem ser dizimistas, porque estão às vezes com dívidas, ou porque não conseguem confiar que se tirar uma parte do seu salário, Deus vai prover na vida delas. Mas nós temos outras aqui, pessoas até humildes, mas que confiam plenamente no Senhor, e são corajosas. E quando elas recebem o seu salário, a primeira coisa que elas fazem é separar a parte do Senhor. Não importa como vai ser o resto, elas têm fé, elas têm obediência e elas têm coragem. Então elas agem dessa forma, não porque elas já têm certeza que vai acontecer alguma coisa, mas porque elas são corajosas. E sabe o que acontece? Elas têm vivido o melhor de Deus. Testemunhos maravilhosos que elas vêm contar pra gente aqui, ó: pastor, ó, eu não tinha o dinheiro essa semana para pagar as minhas contas, mas estava separado o valor do dízimo, e o Senhor falou para mim: é para dar, porque eu nem questiono isso, é o dízimo. Pessoas que trabalham assim por conta, que vão recebendo dinheiro, e era o dia que ele faz o propósito de dar o dízimo dele. Ele vem e coloca o dízimo ali. Quando chega na segunda-feira, entra 1, 2, 5, 10 clientes no estabelecimento dele. Quando chega no final do dia, ele paga todas as suas contas. Dizimar é para os corajosos. Confiar a sua vida financeira nas mãos do Senhor é para os corajosos, meu amado. Muitas vezes nós não temos coragem. Sabe o que a gente vai? Viver muitas vezes sem provar o extraordinário nessa área. Muitas vezes não vamos provar. Vença o medo. Onde você tem medo na sua vida? Onde você não consegue ter fé? Quantas pessoas estão aprisionadas pelo medo? Viveram situações e aquilo trouxe medo. Ei, o teu Deus é maior do que o teu medo. O teu Deus é Deus todo-poderoso, é Deus de céus e terra, debaixo da terra, governa sobre todas as coisas. Então você precisa crer e precisa deixar o medo de lado.
Deus quer te levar a grandes conquistas, mas a voz que você der atenção determinará os resultados. Se o espírito do medo, paralisação, se você ouvir ele vai determinar em você um resultado. Se é o espírito de Deus, avanço. Amém, amados? Avanço. Então você é que vai dizer que voz você está ouvindo. Por isso, o medo, ele traz para nós esses espíritos que nos paralisam. Gideão estava paralisado, aquele povo dentro de caverna, mas quando eles entendem Deus, então eles começam a se mover no sobrenatural. E com 300 homens, eles vencem o exército inteiro de midianitas. Ei, meu irmão, Deus não está preocupado se você é pequeno demais, se o seu dinheiro é pouco demais, se você tem muita limitação, se você vai lá naquele concurso e sabe menos que os outros. Deus está empenhado em que você tenha experiências do extraordinário com o Senhor. Amém? Vamos pensar em Elias. Aqui. 400 mais 400, 850 pessoas. Dá quase 3 igrejas dessa. Cada um profeta. Cada um feiticeiro. Cada um fazendo a sua reza, a sua oração. E Elias disse: nós vamos fazer uma prova aqui. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Você tem coragem, meu irmão? Dirigido pelo Espírito Santo de Deus? O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Tenha certeza que é o seu Deus que vai responder com fogo. E se o diabo lançar um foguinho lá do céu, antes de cair na terra, Deus assopra e o fogo apaga. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele vê em nós uma atitude de coragem e ousadia, penhorando a sua palavra, andando sob a sua palavra, pela sua fé, Ele se move. Tenha coragem, meu irmão. Não deixe o medo te paralisar. Tem pessoas que estão paralisadas, não estão vivendo. Eu estava orando em casa, Deus me mostrou isso. Pessoas enfaixadas, sabe, com aquelas faixas de hospital, do pé até a cabeça. Não conseguiam ver, não conseguiam falar, não conseguiam cheirar, e o Senhor me mostrava os pés. Não conseguia se mover, por causa do medo. Mas a palavra diz: Deus não te deu espírito de medo. Então diz que o medo é um espírito, mas não foi Deus que te deu. Então você precisa se apropriar da ousadia e da coragem que vem do Senhor. Amém? Salmo 27:1 diz assim: o Senhor é a minha luz. Diga aí: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Amém, amados? Do que nós vamos ter medo? O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Amém? Aleluias. E a terceira coisa que eu quero falar é: avance para o seu destino profético. O que é isso, pastora? Que palavra difícil você está dizendo aí? Deus te deu um destino, você foi predestinado para algo, e isso se chama destino profético, porque é profético, é algo que Deus te deu que você ainda não está vivendo, mas Ele já predestinou, vem do céu, é um destino celestial, que não é só, eu sei, pastor, é morar no céu, não, é um destino nessa terra. Porque você está vivo hoje? Porque não foi há 100 anos atrás. Eu já descobri porque eu não nasci naquela época daquelas mulheres que usavam aquele vestidão, que o marido chegava e elas faziam assim: que o meu Senhor vai querer de janta. Porque se eu vivesse naquela época, eu vivia no tronco. Então Deus me deu a graça de nascer nesse tempo, que as mulheres são um pouco mais livres, entendeu? Porque eu acho que eu ia ficar no tronco direto. Então, amados, você precisa pensar: por que você está nessa família? Porque Deus colocou essas pessoas que te rodeiam do teu lado? Porque Deus fez com que nós nascêssemos na cidade de Bauru? Por que você não nasceu lá em Nova York? Mas você nasceu aqui em Bauru.
E tem gente que fica só sonhando com Nova York. Ei, você nasceu em Bauru. Deus te deu essa cidade, em Agudos. Aí tem um povo de Agudos, né? Piratininga. Deus te fez nascer lá. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um projeto com você. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te impedir. E você precisa avançar para esse destino profético. Como é que a gente vai avançar nesse destino profético? Olha só, o versículo 1:6 diz: seja forte e corajoso, pois o Senhor conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Destino profético. Há uma terra que eu jurei aos antepassados que eu vou dar para esse povo. Eu vou conspirar para que eles cheguem até lá. Tão somente seja forte e corajoso. Amém? Então, você precisa avançar para o seu destino profético, para que você possa realizar o extraordinário. Deus tinha um destino profético para Elias, trazer alinhamento para aquele tempo, para aquela nação. Sabe o que Elias podia fazer? Igual muitos de nós fazemos. Sabe de uma coisa? Vou mudar do meu país, porque o meu país é, nossa, terrível. Só imposto, a gente paga mais de imposto do que qualquer outra coisa. Eu não aguento mais morar aqui. E também nessa cidade, pior, ainda nasci em Bauru. Não, vou mudar para lá, vou fazer isso. E aí você muda para outra cidade e só reclama da sua cidade, né? Tem aí hashtag Bauru sem dono. Eu quero dizer que Bauru tem dono em nome de Jesus. Bauru tem dono. Nós somos os donos desta terra. E quando eu ouço hashtag Bauru sem dono, eu digo: Senhor, eu sou dona dessa cidade. E eu creio que outros são donos dessa cidade junto comigo. Nós vamos cuidar dessa cidade. Tem uma igreja em Rio Preto. Eu acho que é Rio Preto. É aquela igreja grande. Sabe o que eles estão fazendo? A igreja é tão grande, eles estão entrando nas escolas estaduais, que estão todas pichadas pelos alunos, estragadas. Eles estão sendo resposta de Deus. Eles entram lá com tintas, com material, com as pessoas da igreja e pintam aquelas escolas. Eles entram lá com alimento e abastecem a merenda daquelas escolas. E aí a porta daquela escola é aberta, eles vão lá e eles falam com aqueles alunos. E eles ajudam a direção da escola, que não tem mais como controlar aquilo na cidade. E esses dias a cidade tinha tanto buraco, em um determinado bairro. Tinha uma pessoa da igreja que tinha muitos recursos, e eles fizeram um projeto, e aquele cara disse assim: eu vou doar todo o asfalto. E eles asfaltaram as ruas daquele bairro, meu irmão. Isso é a igreja de Deus. Nós somos a resposta. Saiu no principal jornal da cidade: a igreja asfalta a rua. Mas isso não é problema meu. Isso é problema do prefeito. Esse prefeito que não dá nem as caras. Esse prefeito que não está aí. Ei, meu irmão, avance para o destino profético. Deus tem um destino para você. Elias não ficou dizendo: Deus, eu não vou voltar para aquela terra, para aquele povo. Está uma seca lá, tem fome, está todo mundo sofrendo, eu vou ficar aqui, está no bem bom. Não, ele disse: eu vou voltar, Senhor. O que o Senhor quer de mim naquela cidade? Eu vou caminhar para o destino profético de Jerusalém. E ele ali manifestou a glória de Deus. Ele manifestou, o fogo desceu. A gente viu isso. Está escrito lá: o fogo caiu, consumiu a oferta de Elias. E o povo ficou espantado e começou a dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Sabe o que aconteceu com aquele monte de profeta? Perderam sua cabeça. Não deixe de caminhar no destino profético. Tem gente assim: eu não sei quem eu sou, para que eu vim, o que Deus quer de mim. Ei, levante a sua antena, faça a oração. Sabe o que é levantar a antena? Dobrar o joelho no chão e orar, buscar o que Deus quer de você. Elias era um homem de oração. Elias orava, ele não parava de orar. Deus ia dando direção para ele. Deus tem um destino profético para você, amém, amados? Um destino profético para destravar. Talvez esse destino precisa ser destravado na sua vida ainda, para que você comece a frutificar a 100 por 1. Aquilo que Deus tem vai ser destravado
Não importa a tua idade, não importa quantos anos você tem de igreja. Deus quer destravar o destino profético. Como Ele fez na vida de Elias. Lembra de Eliseu? Eliseu sabia que Deus tinha algo para ele. Ele colou em Elias, ele colou, ele não perdeu. Ele disse, eu sei que o Senhor tem um destino para mim, aí eu vou ficar aqui, até que ele recebe a capa de Elias. Então ele vai, a palavra diz que ele faz o dobro de milagres que Elias fez. Exatamente o dobro. Olha o destino profético de Eliseu. Cutuca o teu irmão e fala assim, você já sabe qual é o seu destino profético? Ei, qual é seu destino profético, meu irmão? Deus quer revelar e destravar isso na sua vida. Destravar dons. Ele quer te usar no seu trabalho, na escola, na faculdade, na família. Mas para isso é preciso coragem. Amém? Coragem, coragem. Nós obedecemos as instruções de Deus. E o Espírito Santo nos capacita para caminharmos no destino profético que Deus tem para nós. Amém? E para encerrar, eu quero dizer para você, tenha coragem para vencer as circunstâncias, o medo, o silêncio e o desconhecido. É o Espírito Santo que faz isso. Vocês se lembram daquela igreja? Depois que Jesus subiu, a igreja estava com um pouco de medo, todos escondidos, a casa fechada, lá em Atos. Mas quando o Espírito Santo vem, porque o Senhor disse, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa coragem, ela vem do Espírito Santo de Deus, meu irmão. E ela vem com algo mais, power, poder de Deus para nós, para realizar as obras dele. Olha Elias, o poder que Deus manifestou através da vida dele. Deus tem isso para fazer nesse tempo. Aonde você está, você precisa acreditar que você é a resposta de Deus. Se você acreditar nisso, você vai dar passos em direção a isso. E não vai voltar mais atrás. Deixa eu ler algo que eu achei tão interessante aqui. Por muitas vezes você já teve vontade de fazer algo, mas lhe faltou coragem, ficou paralisado e com medo. O espírito de medo manifestou sua voz, porque sabe que sua decisão ao lado de Jesus coloca você no time vencedor, no time da conquista. Amém? O medo sabe que você vai ser um vencedor, por isso ele tenta te paralisar. Mas sabe, eu estou ministrando aqui, Deus está falando para mim que tem pessoas aqui que precisam tomar algumas decisões. E é decisão de gente de coragem. E Deus te trouxe hoje para você ouvir isso, porque você precisa entender que é tempo de ter coragem. Tem pessoas que precisam romper com alguns ciclos. Ciclos que só está fazendo mal para a tua vida. Ciclo que você está preso com faixas. E você parece que fica paralisado. É um tempo novo de destino profético para os corajosos desse lugar. Vamos ficar em pé, amados.